Olá pessoal, vamos a mais um vídeo aqui do nosso canal em que nós queremos falar sobre tópico de estatística não paramétrica, né? E agora vamos falar do teste dos sinais. Então, na verdade, nós vamos observar que o teste dos sinais é um caso particular, né? Ou em si um teste binomial disfarçado, né? Um caso particular do teste binomial que nós já apresentamos em outros vídeos, ou é o próprio teste binomial meio que disfarçado, digamos assim. Bom, então vamos, para exemplificar o teste, nós vamos considerar o seguinte exemplo, assim, muito comum em alguns experimentos aí com nutrição. Uma dieta, né, que foi aplicada a um grupo de pessoas e você vai medir a massa ou o peso, popularmente falando, antes e depois da dieta, né? Então, digamos que seja uma dieta de emagrecimento aí, no experimento com o pessoal aí da nutrição. Então, tudo que nós vamos falar aqui são dados hipotéticos, mas na prática esse tipo de experimento é muito comum, né? Às vezes a dieta é de engorda, às vezes são procedimentos, né? Como realizar uma atividade física, você observar como determinada variável se comporta antes dos indivíduos realizarem esse procedimento e depois desses procedimentos. Então tem várias situações onde você está testando o que nós chamamos de dados emparelhados, né? Você está observando no mesmo indivíduo o antes e o depois. Então você tem uma proficiência de determinados alunos em matemática, por exemplo, que é fraca, mas você depois aplica um curso e você quer ver o antes e o depois desse curso, como que essa proficiência melhorou para esses alunos. Então tem diversas situações em que isso pode acontecer. Quando os dados, né, eles são provenientes de uma distribuição normal, os valores desse antes e depois, eles pertencem a uma população normal, nós dizemos, né, nós já podemos mostrar ou verificar na literatura que o teste T de Student para dados emparelhados é recomendável. Agora, em muitas dessas situações, essa normalidade, né, ela não é verificada. E aí é onde entra a necessidade dos testes não paramétricos. Bom, então o que pode acontecer no extremo, por exemplo, quando você faz uma dieta, essa dieta e você observa aqui o peso antes, eu não coloquei nenhum valor aqui, e o peso depois, mas você faz a diferença, ou seja, você pega o peso depois, subtrai do peso antes, e você observa que essa diferença deu zero. Suponha que tivesse dado zero para todos os indivíduos. Né? Muito difícil isso acontecer, né? Você medir o peso antes e depois e dá exatamente zero para todos os indivíduos. É extremamente difícil de acontecer, porque primeiro que há uma variabilidade natural do peso, independente de você fazer ou não a dieta, né? Do peso das pessoas. Mas suponha que isso acontecesse. Se isso acontecesse, não precisaria de teste estatístico nenhum para você concluir que a dieta não fez efeito, ou seja, o peso antes e o peso depois é a mesma coisa, tá certo? Então, se acontecesse isso no extremo, você não precisaria nem realizar nenhum teste, ou seja, não houve diferença entre os pesos, né? Agora vamos pensar aqui uma situação em que eu tenho aqui uns dados hipotéticos, em que o peso antes da dieta foram esses valores aqui, ó, né? Você observou esses valores aqui em quilogramas, e depois da dieta você observou esses valores. Então, o pesquisador observa que tem hora que o peso aumentou, né? Mesmo com a dieta, o peso do indivíduo 1 aumentou, do indivíduo 2 aumentou, do indivíduo 3 diminuiu, né? Do indivíduo 4 diminuiu um pouquinho, do indivíduo 5 diminuiu. Então, alguns estão aumentando, outros estão diminuindo. E o pesquisador quer, ao final desse procedimento, concluir se houve ou não efeito na dieta. Então, obviamente, esse exemplo não caiu no caso extremo aqui, que você subtraiu tudo e deu zero, né? Para você concluir que a dieta não foi eficaz. Alguns pesos aumentaram, né? Algumas pessoas tiveram peso que aumentaram depois da dieta, e outras diminuindo. Por que isso pode acontecer? Mesmo que a dieta fosse eficaz, poderia acontecer por mero acaso de alguém engordar um pouquinho ao invés de emagrecer, tá certo? Só que quando a gente quer fazer a análise estatística, nós queremos olhar para o grupo como um todo, ou seja, nós queremos saber se esse grupo como um todo aumentou ou não, né, o peso. Então nós vamos trabalhar essa situação em que essas diferenças vão ser calculadas aqui. Então nós pegamos a diferença entre a dieta depois e a dieta antes. Nós vamos pensar que essas diferenças elas fazem parte, né, de uma população que não necessariamente precisa ser a mesma, porque a população da diferença do indivíduo do peso 1 não precisa ser a mesma população da diferença do indivíduo do peso 2, porque eles já começam com massas diferentes, né? Então poderia estar embutido em populações de indivíduos que têm aquela faixa etária de peso. Bom, mas o fato principal nosso aqui é esse sinal. Quando eu subtraio aqui o depois do antes, mas você poderia ter feito o antes do depois, tá certo? E tanto faz isso, isso não vai influenciar do ponto de vista geral. Então eu peguei o peso depois e subtraí do peso antes. Deu 5,69 kg. O que aconteceu? Esse indivíduo aumentou de peso. Então eu coloquei aqui um sinal de mais.
A mesma coisa eu fiz para cá, subtraí 6,14, coloquei um sinal de mais. Esse daqui já deu menor, né? Houve uma perda de peso, eu coloquei um sinal de menos. E eu fiz isso para todos os indivíduos, ok? Então agora, basicamente o que eu vou fazer é, eu vou esquecer de olhar para todo esse restante aqui da tabela, então isso aqui agora eu não vou olhar mais, tá bom? Vou esquecer de olhar para esse pedaço aqui da tabela e vou focar em olhar só para esse sinal, para esse grupo de sinais aqui. Bom, pessoal, o que eu quero saber, na verdade, é se esse número de sinais de mais é igual ao número de sinal de menos ou se há uma grande diferença entre eles, né? Porque existem algumas situações. Observe que nesse caso aqui eu chamei de n o número de pares, que seriam 20 pares, né? N mais o número de sinal de mais e n menos o número de sinal de menos. Observe que deu praticamente o mesmo, ou seja, deu quase meio a meio. Se tivesse dado 10 e 10, a conclusão seria óbvia, ou seja, a dieta não teve efeito, porque a mesma proporção de gente que emagreceu foi a mesma proporção de gente que, digamos assim, engordou. Mas também, quando esses números estão muito próximos, essa conclusão parece ser razoável. Ou seja, a dieta provavelmente aqui não fez efeito porque a quantidade de sinal de mais está exatamente igual à quantidade de sinal de menos, indicando que a proporção de pessoas que engordaram é mais ou menos a mesma proporção das pessoas que emagreceram. Então, sem precisar ir no rigor de um teste nesse momento, né, há uma forte evidência aqui visual de que essa dieta não teve efeito, observando só para os sinais de mais, né, e de menos. Também, vou fazer agora algumas situações hipotéticas, poderia ter acontecido esse cenário. Então, digamos agora, não mais com aqueles dados, com outros dados, eu poderia ter observado aqui, ó, muitos sinais de mais. Então, aqui nesse caso, eu observei apenas 1, 2, 3 sinais de menos e vários sinais de mais, bem maior do que o sinal de menos. E eu poderia pensar aqui, visualmente, em dizer que, olha, a dieta no lugar das pessoas emagrecerem, as pessoas foi engordar, né? Então, por quê? Porque teve o sinal de mais, significa que a diferença do depois para o antes foi positiva. Então, como tem uma grande quantidade de sinal de mais, bem superior à quantidade de sinal de menos, né? Então, há uma forte evidência aqui visual de que a dieta teve um efeito. Só que nesse caso foi um efeito dos indivíduos engordarem, não dos indivíduos emagrecerem. Mas houve um efeito da dieta. Ou seja, a proporção de sinal de mais não é igual à proporção de sinal de menos. E a mesma coisa poderia acontecer aqui, ó. Digamos nesse outro exemplo, em que você só tem um sinal de mais, aqui nos 20 indivíduos, e tem todos os outros sinais de menos. O que você visualmente já iria observar? Poxa, todo mundo emagreceu, exceto esse camarada aqui. Então, 19 pessoas emagreceram, um não emagreceu, foi por mero acaso que aconteceu isso. Provavelmente a dieta teve um efeito de emagrecimento. Então, provavelmente, né, há um efeito da dieta. Do ponto de vista estatístico, a proporção de sinal de menos é diferente de meio, né? É diferente de 50%, que é diferente da proporção de sinal de mais. Então, basicamente, é essa a ideia do teste de sinais. Você quer testar se a proporção de sinal de mais é igual à proporção de sinal de menos. Em outras palavras, se você chamar de P, a probabilidade de você obter um sinal de mais aqui nessa coluna, você pode dizer que você quer testar se essa probabilidade é igual a 50% ou não. É isso que você quer testar. Se não for igual a 50%, estatisticamente for diferente de 50%, é porque houve alguma diferença entre a dieta, né? Ou seja, a dieta provocou algum efeito entre os indivíduos, já que essa proporção não vai ser de meio. Bom, então essa é a ideia-chave do teste do sinal. E basicamente vocês podem observar que o que nós fazemos aqui no teste dos sinais é o que? Nós dicotomizamos as diferenças. Então, isso aqui passa a ser um sucesso, e o sinal de menos, digamos, passa a ser aqui para nós um fracasso. Por isso que esse teste, na verdade, é um teste binomial disfarçado, né? Porque a gente dicotomizou. Então, no lugar de olhar agora para uma variável, olha o que era a variável peso aqui, era uma variável contínua, né? Uma variável contínua. Então, nós pegamos uma variável contínua e, de certa forma, nós dicotomizamos ela por esse sinal de mais e menos. E passamos a trabalhar aqui agora com uma distribuição binomial, né, que vai contar o número de sucessos nesses ensaios de Bernoulli. Então, nós passamos a trabalhar com a binomial. Por isso que o teste de sinais é o teste binomial disfarçado. Recomendo fortemente que vocês assistam o vídeo do teste binomial, porque aqui nós já vamos usar aqueles resultados, tá? Então, assistam o vídeo do binomial para entender melhor esse vídeo. Bom, continuando aqui a nossa explanação, as conclusões iniciais são as seguintes. O teste dos sinais é, na verdade, um teste binomial para as diferenças dicotomizadas, né?
esse teste é não paramétrico, né? Não paramétrico por quê? Porque nós não fizemos pressuposição nenhuma de onde vieram os dados. Então, quando a gente observa lá o peso, pode ser que venha da população normal? Beleza, pode ser que não venha. Nós não fizemos pressuposição sobre aqueles dados. Nós trabalhamos apenas com os sinais e aí os dados originais não têm pressuposição nenhuma sobre ele. Por isso é um teste não paramétrico, né? Além disso, no teste dos sinais, estamos realizando um teste binomial, né, como eu falei para vocês, é um teste binomial disfarçado em que o P é igual a 50%. É um caso particular do teste binomial. Por quê? Porque o teste binomial pode trabalhar com P diferente de 50%, né? Pode trabalhar com P com a porcentagem que você desejar lá no seu trabalho. Mas no caso do teste dos sinais, especificamente esse P é 50%. Nós queremos testar se a proporção de sinal de mais é igual à proporção de sinal de menos, ou seja, se a proporção de sinal de mais é 50%. Além disso, né, o teste dos sinais é uma alternativa não paramétrica para o teste T de Student para dados emparelhados. Por quê? Porque ele não pressupõe a normalidade, enquanto que o teste T de Student pressupõe que os dados sejam provenientes de uma população normal. Bom, então vamos tentar fazer aqui um exemplo. Né? Antes de ir, por exemplo, tem algumas configurações que nós podemos observar. Nós podemos ter um teste, a proporção é 50% quanto a alternativa de ser diferente, nesse caso é um teste bilateral. Como podemos ter o igual contra o menor, nesse caso é unilateral à esquerda, e proporção de ser igual contra ser maior, que nesse caso é um teste unilateral à direita. E você pode observar aqui os detalhes também lá no vídeo sobre teste binomial, que nós trabalhamos algumas situações aqui a respeito desses testes. Bom, pessoal, vamos a um exemplo. Então, vamos fazer um teste unilateral à esquerda. Por quê? Porque é razoável você pensar que você está fazendo uma dieta de emagrecimento, é razoável você pensar que a proporção de mais é menor do que 50%, porque é razoável você pensar que as pessoas vão diminuir de peso, né? O pesquisador diz, poxa, eu vou passar uma alimentação agora para essas pessoas, com verduras, ela vai deixar de comer certas coisas que poderiam aumentar o peso, e eu não vou imaginar, obviamente, que essas pessoas vão aumentar de peso. Então, é razoável pressupor que a proporção de sinal de mais, né, ela é menor do que 50% na hipótese alternativa. Se essa dieta fosse de engorda, seria o contrário. Né? E se o pesquisador não conhece nada sobre esse experimento, ele coloca aqui um teste bilateral, porque ele tem dúvida, né, se essa dieta vai funcionar ou não. Né? Ele pode estar criando aí uma dieta que ele tem dúvida total se vai aumentar, diminuir ou deixar na mesma forma o peso dos indivíduos. Bom, então nesse caso aqui do nosso exemplo, nós temos aqui esses valores, você pode printar aí e pausar o vídeo e fazer as contas, e nós temos aqui, ó, 19, o n igual a 20, temos 19 sinal de mais e 11 sinal de menos. Então, a olho nu, a gente percebe que a proporção de sinal de mais é quase igual à proporção de sinal de menos. Então, eu diria assim, a olho nu, eu não rejeitaria H0. Sem fazer teste nenhum, eu não rejeitaria H0. Agora, vamos fazer o procedimento metodológico, tá ok? E ainda é uma amostra também não tão grande, pequena, né? Vamos fazer o procedimento metodológico usando uma tabela aqui. Essa tabela eu criei no Excel, né? E alguns livros podem trazer tabela, mas eu criei a tabela com a binomial com n igual a 20, p igual a 0,5, porque eu estou pressupondo que a hipótese nula é verdadeira. Então, a probabilidade de sucesso é 50%. Como é uma binomial com n igual a 20, eu calculei a probabilidade para cada um desses valores. E como é um teste unilateral à esquerda, eu calculei a probabilidade de obter um valor menor ou igual que k. Então, por exemplo, esse primeiro númerozinho aqui, ó, esse primeiro número ele é a probabilidade de você obter um valor menor ou igual que 0. Esse segundo número é a probabilidade de você obter um valor menor ou igual do que 1. Então, vamos dizer no nosso experimento que o número de sucessos, que o sucesso, né, para a gente vai ser o sinal de mais, tá bom? Então, se S é o número de sucesso, então S sendo o número de sucesso, nós obtemos quantos sinais de mais? Obtemos 9 sinais de mais, né? Vamos considerar que estamos trabalhando com um alfa de 5%, certo? Ou seja, a probabilidade da gente cometer um erro do tipo 1 é de 5%, isso é o nível de significância. Então, gente, usando essa tabela, qual a probabilidade de nós obtermos um valor menor ou igual do que 9, dado, supondo que a proporção verdadeira é de 50%. Qual é essa probabilidade? Então eu venho aqui nessa tabela e vou aqui no número 9 e observo o quê? 0,4119, né? 0,4119
que é igual a 41,19%. Essa probabilidade aqui é o que nós chamamos de p-valor. É um valor muito alto, né? Ou seja, a chance de eu obter um valor menor ou igual que 9 é muito alta. Então, não há evidências, bem maior do que os 5%. Então, não há evidência para a gente rejeitar H0. Quem é H0? H0 é que a proporção é de 50%. Então, com esses dados, eu não rejeito H0. Tá bom? Eu não rejeito H0. Bom, nós fizemos aqui um teste exato, porque nós usamos a tabela da binomial exata. É claro que você pode usar um teste aproximado assintótico também, que utiliza-se da distribuição normal, como a gente viu lá na distribuição binomial. Vamos ver agora como é que faz esse mesmo teste usando a função da binomial, que nós já mostramos no vídeo relacionado ao teste binomial, ok? Então vamos ver isso agora no R, como funciona essa questão. Então, estou aqui no R, estou usando a função binom.test. Lembrando, pessoal, existe um vídeo que a gente fala como fazer o teste binomial no R. Lá a gente está fazendo vários cenários, tá? Então assiste esse vídeo primeiro e depois venha para cá, se você ainda não tem habilidade com essa função. Bom, no nosso caso aqui, ó, o nosso N é igual a 20, já coloquei aqui, a proporção de sucessos é meio, e eu tenho 9 sucessos, que no caso são os 9 sinal de mais. Eu estou fazendo um teste unilateral à esquerda, por isso eu estou usando aqui essa sintaxe less, né? Se for bilateral tem uma sintaxe própria, se for unilateral à direita tem outra sintaxe. Vocês podem ver isso no vídeo que fala sobre teste binomial utilizando o R. E o nível de confiança é de 95%. Feito isso, é só rodar a função aqui no R. Ó. Bonitinho. Então, observe aqui o p-valor, que foi exatamente o que nós encontramos lá na tabelinha, ou seja, nós não rejeitamos a hipótese nula de que a proporção é meio. A probabilidade amostral foi de 45%, e o p-valor implicou aqui para a gente não rejeitar a hipótese nula, ok? A gente vai ver no próximo vídeo que nós vamos estar elaborando, nós vamos mostrar como usar uma função própria para você ir direto para o teste dos sinais, ou seja, para você não ficar precisando aí fazer essas diferenças, contar os sinais demais, então vai ter uma função própria para isso. Isso vai ser visto no próximo vídeo. Mas antes disso, ainda temos um pequeno detalhe que é quando ocorrem empates, né? Bom, pode acontecer, quando você está trabalhando com variáveis contínuas, assim meio que por um milagre, de acontecer um empate. Tipo, você mediu o peso do indivíduo antes, o peso do indivíduo depois, e deu exatamente a mesma coisa, não deu nem um valorzinho diferente. Nesse caso, a diferença foi 0. E aí nós colocamos aqui um sinal 0, né, porque não é nem positivo nem negativo. E a gente observa nesse nosso exemplo aqui, que teve 2 resultados em que aconteceram isso aqui, só a título de exemplificação. O que você faz quando há esses empates? Simples, você descarta esses dados. Por quê? Porque eles não trazem nenhuma informação a respeito da dieta. Nem que ela diminuiu, nem que ela aumentou. Tá certo? Mas principalmente por outro motivo. É que o teste binomial é para uma variável dicotômica. Ou seja, para uma variável de Bernoulli. E a variável de Bernoulli, ela só assume o quê? 2 resultados possíveis, que nesse caso seria mais ou menos. Então, se você considerar aqui um terceiro resultado, você não vai ter uma Bernoulli, e aí você não poderia usar o teste binomial. Então você descarta essa opção, descarta isso aqui, fica com a tabela agora menor, porque o seu N passa a ser de 18, então você tem uma tabela agora com menos observações, mas continua podendo usar o teste binomial. Aí você vem aqui, conta o número de sinais de mais, né? Do mesmo jeito, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então você teve 7 sucessos em uma binomial de tamanho 18 e usa o teste binomial normalmente daqui para frente. Ok? Então é isso aí, pessoal. Basicamente o teste dos sinais é um teste particular do teste binomial. Por quê? Porque no teste dos sinais a proporção é sempre meio, né? E tem esses cuidados que a gente falou aqui a respeito dos empates. Você pode usar um teste exato usando a distribuição binomial, né? Antigamente, por conta da questão computacional, o pessoal também trabalhava com aproximações para normal. Que de fato pode ser usual ou não, porque hoje você tem computadores, né, que fazem esses cálculos para você e não tem muito drama. Normalmente se usava uma tabela da binomial quando o n era menor ou igual que 25, e se o n fosse maior que 25, você usava a aproximação da normal, considerando a aproximação para grandes amostras a partir dessa quantidade aqui, seria o número de sucessos, né, padronizados. Bom, de fato, na prática, você vai usar um programa, como a gente mostrou aí no R, e ele já vai dar esses resultados para você tranquilamente. Então é isso aí. No próximo vídeo, nós vamos mostrar como usar uma função específica para o teste dos sinais. Para quê? Para que você não tenha que ficar fazendo essa diferença, não tenha que ficar contando o sinal de mais e usar a função da
da binomial, do teste binomial. Tá bom? Então nós vamos mostrar uma função específica que já vai fazer tudo isso para você no próximo vídeo. É isso aí, galerinha. Valeu e até a nossa próxima videoaula.